Mãe solteira aceita cuidar dos trigêmeos rebeldes do CEO milionário, mas tudo muda quando a ex-madrasta volta e quer revelar um segredo devastador. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Laura acordou antes do sol nascer. O som insistente do despertador parecia zombar da noite mal dormida. Passou a mão nos olhos, ainda pesados, e se levantou com cuidado para não acordar Manu, que dormia tranquila ao lado. O quarto era pequeno, dividido entre mãe e filha, mas havia calor ali. Era simples, mas era delas. Enquanto colocava a água para ferver e passava manteiga no pão, pensava nas contas atrasadas, a luz que quase cortaram na semana passada, o aluguel vencido, o medo que nunca ia embora. Mãe, disse Manu, saindo do quarto com os cabelos bagunçados. Já é hora? Já, filha. Vai escovar os dentes que o café está quase pronto. Manu sorriu com aquele jeito que só uma criança de 7 anos consegue ter e correu para o banheiro. Laura tomou um gole do café fraco e suspirou. Seu celular antigo vibrou na mesa, número desconhecido. Alô? Bom dia, senhora Laura. Aqui é da agência de empregos. Temos uma vaga urgente de babá. É no Morumbi. A senhora estaria disponível hoje ainda? Laura demorou 1 segundo para responder. No Morumbi? Hoje? Sim, é uma vaga temporária, mas com possibilidade de efetivação. O salário é acima da média. A família está desesperada. A senhora pode ir. Ela olhou para Manu, que voltava da pia enxugando o rosto. Era por ela. Sempre seria por ela. Posso sim. Manda o endereço, por favor. 2 horas depois, Laura parava em frente a uma mansão de muros altos e portões automáticos. O bairro era outro mundo. Ela ficou alguns segundos parada na calçada, sentindo o coração bater mais rápido. Manu apertou sua mão com força. Mãe, a gente vai morar aqui? Não sei, filha. Acho que é só trabalho. Mas vamos ver. O portão se abriu lentamente, revelando um jardim impecável. A funcionária que as recebeu parecia nervosa. A senhora é a Laura? Por favor, entrem. O Sr. Han está esperando. Atravessaram a sala enorme, silenciosa demais para uma casa com crianças. Logo ele apareceu no alto da escada. Davi Han, CEO milionário de uma rede de indústrias farmacêuticas. Usava terno mesmo dentro de casa, o cabelo impecável, o olhar sério. Laura? Perguntou. Sim, sou eu. Pode me acompanhar, por favor? Entraram num escritório com janelas grandes. Ele apontou para a poltrona e se sentou em frente, direto ao ponto. Preciso de alguém confiável. Já passaram 5 cuidadoras por aqui em menos de 2 meses. Meus filhos são complicados. Quantos são? 3. Trigêmeos. Têm 8 anos. Lucas, Léo e Luan. A mãe deles faleceu há alguns anos. Minha ex-mulher tentou cuidar deles, mas... Ele parou. Apertou as mãos uma contra a outra, como se segurasse algo que queria esquecer. Ela foi embora. E desde então, eles não confiam em mais ninguém. Laura respirou fundo. Queria perguntar mais, mas sabia que aquele homem não era de muitas palavras. Eu posso tentar. Davi a encarou por alguns segundos, como se medisse o tamanho da coragem dela. Você tem filhos? Uma filha, Manu. Tem 7 anos. É calma, esperta, nunca me deu trabalho. Ela teria que vir com você. Não quero você entrando e saindo todos os dias. A rotina deles precisa de estabilidade. Laura ficou surpresa, mas Manu sorriu, empolgada. A gente vai morar aqui, mãe. Laura olhou para o CEO sério à sua frente, depois para a filha animada. O coração apertou. Sim, filha. Parece que sim. No fim da tarde, uma funcionária levou Laura até o quarto onde ficaria com Manu. Era um cômodo espaçoso, com janelas grandes e cortinas claras. A cama era fofa, havia até brinquedos no canto.
Este era o quarto de visitas, mas achamos melhor adaptar para vocês. Se precisarem de algo, é só pedir. Manu pulou na cama e sorriu. Mãe, isso parece um hotel. Laura riu, mas sentia um nó no estômago. A casa era grande, bonita e fria. Havia silêncio demais, ausência demais. E os tais trigêmeos ainda eram um mistério. Mais tarde, Davi apareceu na porta. Amanhã você começa cedo. Eles acordam às 6:30. Boa sorte. Obrigada. Vou fazer o meu melhor. Ele hesitou por um segundo. Depois se virou e foi embora. Laura fechou a porta devagar. Sentou-se na cama e respirou fundo. Manu se aproximou e deitou no colo dela. A gente vai ficar bem, né? Vamos, filha, sempre vamos. Logo às 6:30 da manhã, Laura ouviu um barulho de algo quebrando vindo do andar de baixo. Levantou-se rápido, ainda meio tonta, e olhou para Manu, que dormia profundamente. Vestiu a calça jeans, prendeu o cabelo e saiu do quarto em silêncio. No corredor, encontrou Ana, a funcionária que as havia recebido no dia anterior. Estava com os olhos arregalados e uma expressão aflita. Bom dia, disse Laura, tentando soar tranquila. Bom dia! Você vai precisar de força hoje. Eles acordaram mais cedo do que o normal. Desceram juntas. Ainda no meio da escada, Laura viu uma cena que parecia saída de um desenho animado. O chão da sala estava coberto de cereais, leite escorrendo pelo tapete, e um dos trigêmeos, ela não sabia qual, estava em pé no sofá, jogando almofadas no outro irmão. Lucas, Luan, parem com isso! Gritou Ana, correndo até eles. O terceiro menino estava sentado no chão, segurando um controle remoto quebrado, com um olhar meio perdido. Era Léo, a funcionária cochichou. Laura não gritou. Respirou fundo e caminhou até o centro do caos. Os meninos pararam por alguns segundos para observá-la. O da almofada deu um meio sorriso de desafio. Bom dia, disse ela com voz firme. Meu nome é Laura. Hoje é o meu primeiro dia aqui. Vocês podem me ajudar a começar bem ou podem tornar tudo mais difícil. Qual vão escolher? Os três se olharam. O que estava no chão soltou uma risadinha. O outro subiu no encosto do sofá e gritou. Escolhemos difícil. Laura se agachou na frente dele e o encarou. É uma pena. Eu ia preparar bolo de chocolate no café. O menino parou. Os olhos piscaram com interesse, mas ele disfarçou rápido. Isso não muda nada, disse cruzando os braços. Laura sorriu de leve. Tudo bem, mas quando mudar de ideia, estarei na cozinha. Ela se levantou, olhou para Ana e completou. Não precisa limpar agora. Vamos ver o que eles fazem com a bagunça que criaram. Ana arregalou os olhos, surpresa, mas apenas concordou com a cabeça. Na cozinha, Laura começou a separar os ingredientes para o café. Estava nervosa, mas tentou não deixar isso tomar conta. Sabia que gritar ou ameaçar não ia funcionar. Precisava ser diferente. Minutos depois, Manu apareceu com os cabelos presos de lado e um olhar curioso. Está tudo bem, mãe? Está, filha. Só uma manhã agitada. Manu caminhou até o balcão, subiu num banquinho e começou a ajudar a mãe a quebrar os ovos. Eles são mesmo muito bagunceiros? Um pouco, mas acho que estão com raiva de algo. Ou tristes. Laura não teve tempo de continuar. Os três meninos entraram na cozinha correndo. Um deles, provavelmente Léo, carregava o pote de cereal vazio. Acabou o leite, disse ele encarando Laura com um meio sorriso. Que pena. Agora vão ter que comer bolo. O mais alto, talvez Luan, olhou para o fogão. Isso aí está cheirando bem. Só quem ajudar a arrumar a sala pode comer, disse Laura colocando o bolo no forno. Houve silêncio por alguns segundos. Então, sem dizer nada, os três sumiram. Mãe, você está fazendo um milagre, sussurrou Manu impressionada.
Davi apareceu na porta minutos depois, já com o paletó nas mãos. Observou a cena por um instante antes de falar. Eles acordaram agitados hoje? Um pouco, respondeu Laura sem olhar para ele. Você não gritou com eles? Não, acredito mais em consequência do que em grito. Ele pareceu digerir aquilo por alguns segundos. Depois apenas disse: tenho reuniões até o fim da tarde. Se algo acontecer, me avisem. Laura concordou. Assim que ele saiu, os trigêmeos voltaram suados, com o cabelo bagunçado e as roupas sujas. Sala limpa, disse Lucas, jogando uma almofada limpa no chão da cozinha. Laura observou os três, um por um. Eram parecidos, mas com personalidades diferentes. Lucas era o mais impulsivo, Léo o mais quieto. Luan parecia estar sempre no meio dos dois. Então podem se sentar. Manu, serve o suco para eles, por favor? Ela obedeceu com um sorriso, empolgada por fazer parte daquilo. Enquanto comiam, Laura puxou conversa. O que vocês gostam de fazer? Nada, disse Luan com a boca cheia. A gente não tem mais babá, sabia? Você vai desistir também, comentou Léo, olhando para o prato. Laura encarou os três. Eu não desisto fácil, e acho que vocês também não. Eles pararam por um instante. Nenhuma resposta, mas também não levantaram da mesa. Era um começo. Na tarde daquele dia, Laura teve uma conversa rápida com Davi no escritório. Eles sempre foram assim, desde que Paola foi embora. Ela fingia que gostava deles, mas só queria meu dinheiro. Quando foi embora, não disse nem adeus. E os meninos? Sentiram, mas não falam, só mostram com esse caos. Laura ficou em silêncio. Entendia. Crianças sentem, sempre sentem. Eu vou tentar, Davi, mas preciso de liberdade para fazer do meu jeito. Faça o que for preciso, respondeu ele sem hesitar. Mais tarde, Manu tentou brincar com Lucas, oferecendo um carrinho pequeno. Ele a ignorou, mas não empurrou. Ficou olhando, como quem queria, mas não sabia como reagir. Na manhã seguinte, Laura acordou com Manu, puxando sua coberta. Mãe, acho que alguém mexeu nas nossas coisas. Laura sentou na cama rapidamente. O quarto estava um caos. Tubos de creme dental espirrados pelas paredes, espelho rabiscado com batom e suas roupas jogadas pelo chão. Meu Deus! Levantou devagar, tentando não demonstrar raiva. Manu, assustada, se manteve em silêncio, apenas observando a mãe com olhos atentos. Do lado de fora, dava para ouvir risadas abafadas. Laura abriu a porta e viu 3 cabecinhas correndo pelo corredor. Léo, Lucas, Luan. Eles pararam por um segundo. Um deles virou e disse: Você vai embora também? Eu só quero conversar, respondeu Laura, ainda com calma. Eles sumiram novamente. Laura respirou fundo, voltou para o quarto e pegou um pano. Vamos limpar juntas, filha. Depois a gente conversa com eles. Eles não gostam da gente? Perguntou Manu, com voz triste. Acho que eles só estão com medo de gostar. Depois de arrumar o quarto, Laura foi até a sala. Os meninos estavam no sofá, jogando videogame. Nenhum deles olhou para ela. Bom dia de novo. Você está brava? Perguntou Lucas, sem tirar os olhos da tela. Estou cansada, mas brava não. Vocês querem que eu vá embora? Léo pausou o jogo. Os outros 2 olharam para ele, depois para Laura. Você vai mesmo ficar? Perguntou Luan. Estou aqui, e se depender de mim, vou continuar. Houve um silêncio. Então, Lucas disse: Foi só uma brincadeira. Entendi, só que brincar não pode machucar os outros, nem desrespeitar. Quando quiserem brincar comigo, me chamem. Eu também gosto de bagunça, mas sem destruir nada. Eles não responderam, mas também não a ignoraram como antes. Na hora do almoço, Laura teve uma ideia. Entrou na cozinha e chamou Manu. Vamos cozinhar com eles? Eles vão querer? A gente pode tentar. Ela foi até a sala de novo. Vocês gostam de lasanha? Quem não gosta? Disse Léo, levantando uma sobrancelha. Então venham me ajudar.
Preciso de 3 ajudantes. Os 3 se olharam, desconfiados, mas foram. Na cozinha, Laura entregou tarefas simples. Lucas cuidou do queijo, Léo ficou com o molho e Luan com a massa. Manu ajudava e ria das pequenas trapalhadas. Você cozinha bem, comentou Léo, enquanto experimentava o molho. Aprendi com a minha avó. E vocês cozinham alguma coisa? Miojo, respondeu Luan. Pipoca, disse Lucas rindo. Laura também riu. Já é um começo. Durante o preparo, ela percebeu que o clima entre eles estava mais leve. Ainda havia desconfiança, mas algo estava mudando. Davi chegou no fim da tarde. Estava mais cansado que o normal. Ao passar pela cozinha, parou na porta. Os filhos estavam rindo. Manu girava com Luan no meio da sala e Léo ajudava Laura a guardar os pratos. Ele não disse nada. Apenas ficou ali por alguns segundos, observando. Jantaram cedo? Perguntou depois. Estavam com fome, respondeu Laura, sem olhar para ele. E ajudaram muito no preparo. Eles ajudaram? Sim, Davi parecia não acreditar. Isso não acontecia há muito tempo. Laura secou as mãos e olhou para ele. Eles são bons meninos, só estão feridos. Eu sei. Houve uma pausa. Depois, ele completou. Obrigado por não ter desistido. Laura apenas sorriu de leve. Ainda é cedo para saber se vai dar certo, mas estou tentando. Naquela noite, Manu estava deitada na cama lendo um livrinho. Laura estava sentada ao lado, penteando o cabelo dela. Você gosta daqui, filha? Gosto. É diferente, mas é legal. Só queria que os meninos gostassem da gente também. Eles estão começando a confiar. Hoje o Lucas me perguntou se eu tinha pai. E o que você respondeu? Que eu não conheci, mas que eu tenho você. Laura ficou em silêncio por um segundo, segurando o choro. E o que ele disse? Só ficou quieto. Mas não foi de um jeito ruim. Foi como se ele estivesse pensando. Isso é bom, filha. Às vezes, silêncio também é resposta. Na manhã seguinte, antes de descerem para o café, alguém bateu na porta do quarto. Era Léo com um desenho na mão. Fiz para Manu. Ela pegou o papel e sorriu. É a gente brincando no quintal. Léo ficou meio sem jeito. Foi só uma ideia. Laura se aproximou. Obrigada, Léo. É muito bonito. Ele deu um meio sorriso e correu pelo corredor. Manu olhou para a mãe e disse: Acho que agora eles estão começando a gostar da gente. Laura concordou, sentindo uma pontinha de alívio no peito. O sábado amanheceu com sol. Era raro ver o céu tão limpo em São Paulo, e Laura aproveitou. Logo depois do café, ela organizou uma pequena tarde no jardim com as crianças. Levou uma cesta com frutas, água e alguns brinquedos para o quintal da mansão. Davi tinha saído para uma reunião e só voltaria à noite. Mãe, posso levar minha corda de pular? Perguntou Manu, animada. Claro, filha, mas cuidado, tá? Respondeu logo em seguida. Está bem, Manu respondeu com um sorriso. Os trigêmeos correram para fora com um pique que Laura ainda não estava acostumada. Ela observava de longe, sentada em uma cadeira com uma garrafa d'água na mão. Vamos brincar de pega-pega? Gritou Luan, já tirando o chinelo. Espera, vamos fazer um circuito, tipo uma corrida, sugeriu Lucas, os olhos brilhando de empolgação. Boa ideia. Manu, você entra também? Perguntou Léo, já juntando garrafas vazias e cones improvisados. Ah, sim, mas sem empurrar, hein? Ela disse, segurando firme sua corda. Laura observava tudo com um certo orgulho silencioso. Era a primeira vez que os 4 brincavam juntos sem que ela precisasse intervir. Eles ainda não eram uma família, mas estavam tentando. Prontos! Gritou Luan. 1, 2, 3, vai! As risadas tomaram conta do jardim. Eles corriam entre as árvores, pulavam obstáculos imaginários e gritavam os nomes uns dos outros.
Laura não queria interromper aquele momento por nada, mas bastou um segundo para tudo mudar. "Olha isso!" gritou Lucas, segurando a corda de Manu e puxando para o lado como parte da brincadeira. "Não! Espera!" gritou Manu. Ela tentou correr, mas tropeçou no próprio pé ao tentar desviar. Caiu com força no chão de pedra, o joelho raspando feio. O som do impacto foi seco. "Manu!" gritou Laura, correndo até a filha. Ela estava sentada, com o rosto molhado de lágrimas e as mãos apertando o joelho. O sangue escorria devagar e a expressão dela misturava dor e susto. "Está doendo, mãe. Está doendo muito." Laura se ajoelhou e puxou a menina para perto. Abraçou com força, tentando manter a calma. "Estou aqui, filha. Vai ficar tudo bem. Foi só um machucado." Os trigêmeos estavam parados, em choque. Lucas, que segurava a corda, deixou-a cair no chão. O rosto dele ficou pálido. Eu não queria", murmurou com a voz falhando. "Foi sem querer, né, Lucas?" perguntou Léo, olhando para o irmão. Lucas começou a chorar. Não era um choro alto, era baixo, contido, como quem não se permitia sentir muito. "Eu só queria brincar, eu juro. Eu não queria machucar ela." Laura levantou Manu no colo e olhou para os meninos. "Não foi de propósito, mas às vezes quando a gente não escuta ou não pensa, as coisas acabam machucando. Por isso é tão importante prestar atenção." Léo pegou um lenço de papel no bolso e entregou para Lucas. "Toma, enxuga isso aí." "Desculpa, Manu", disse Lucas, se aproximando com cuidado. Manu, mesmo com o rosto molhado, levantou os olhos. "Eu sei que não foi de propósito. Está tudo bem." Laura levou a filha para dentro e fez um curativo. Lavou o machucado com delicadeza, soprando leve quando Manu reclamava de ardência. "Você foi muito corajosa, filha." "Foi só um tombo", ela disse, tentando parecer mais forte do que era. "Mas doeu." "Doeu, mas já passou." Mais tarde, enquanto Manu descansava no sofá com uma bolsa de gelo, os 3 meninos apareceram em silêncio. Cada um segurava uma folha de papel com desenhos feitos à mão. Um sol, 4 crianças de mãos dadas, corações espalhados. Eram simples, mas sinceros. "A gente fez para Manu", disse Léo. "Pode deixar com ela, ela vai gostar", respondeu Laura, com um sorriso leve. Lucas foi até o sofá. Entregou o desenho nas mãos dela. "Desculpa de novo." Manu sorriu e esticou o braço para um abraço. Ele hesitou, depois retribuiu, com cuidado. Naquela noite, Davi chegou e foi direto ao encontro deles. Encontrou Laura na cozinha, lavando louça. "Como foi o dia?" "Teve um tombo, um machucado, um pedido de desculpas e alguns desenhos." Ele pareceu confuso. "Alguém se feriu?" "Manu, mas já está bem." "E os meninos?" "Bem, eles estão mudando. Devagar, mas estão." Davi não disse nada. Apenas olhou para a sala, onde as crianças estavam jogando cartas no chão juntos, rindo de algo bobo. Laura secou as mãos e se aproximou. "Eles só precisam de alguém que fique, mesmo quando tudo parece difícil." Ele olhou para ela sério, mas com algo diferente nos olhos. Talvez fosse gratidão, talvez fosse alívio. "Obrigado por ser essa pessoa. Por enquanto estou tentando, um dia de cada vez." Era fim de tarde quando o carro preto parou em frente à mansão. Laura estava na cozinha cortando frutas para o lanche das crianças. Manu estava desenhando ao lado de Léo e Lucas. Luan montava um quebra-cabeça no chão. A campainha tocou. Laura não deu importância de imediato, achando que era alguma entrega. Mas, ao ver a movimentação na porta principal, sentiu um aperto no peito. Ana correu para o hall e, segundos depois, entrou na cozinha com o rosto tenso. "Laura!" Ela voltou. "Quem?" "Paola." O nome pareceu congelar o ar. Lucas levantou a cabeça devagar, com os olhos arregalados. "Ela está aqui?" "Está no portão. Diz que quer ver os meninos.
respondeu Ana, olhando para Laura como quem pedia socorro. Laura largou a faca na pia e foi até a porta. Lá fora, Davi já estava em frente ao portão de braços cruzados. Do outro lado, uma mulher alta, de roupas caras, sorria como se estivesse encontrando velhos amigos. Era bonita, elegante, mas havia algo falso naquele sorriso. Davi, eu só quero ver as crianças, disse ela, fingindo um tom doce. Você não vai entrar aqui, respondeu ele, firme. Já fez estrago demais. Eu me arrependo, ela disse, colocando a mão no peito. Lucas observava tudo da janela do corredor. Estava imóvel, mas os olhos mostravam o conflito interno. Laura o viu e se aproximou devagar. Lucas, quer conversar? Ela disse que me amava. Eu acreditei. Você era pequeno. Era difícil saber quem falava a verdade. Ela me fez prometer que nunca contaria certas coisas e depois foi embora como se nada tivesse acontecido. Você não precisa esconder nada agora. Lucas respirou fundo e foi até o portão. Davi tentou impedi-lo, mas o menino olhou nos olhos do pai. Só quero ver. Ele parou diante de Paola, que abaixou o corpo para ficar na altura dele. Lucas, como você cresceu! Você está lindo. Eu senti tanto a sua falta. Ele a olhou por longos segundos. Depois, virou o rosto. Por que você foi embora? Foi uma fase difícil. Você mentiu, disse ele com a voz baixa. E depois sumiu. Nunca mais ligou, nem no meu aniversário. Paola tentou tocar o rosto dele, mas Lucas se afastou. Agora tenho a Laura. E tenho a Manu. Eles ficam. Você não. Laura se aproximou e colocou a mão no ombro do menino. Vamos entrar? Ele apenas concordou e caminhou ao lado dela, deixando Paola parada do lado de fora. Você está me afastando dos meninos, Davi, gritou Paola, a voz já sem o tom doce. Você se afastou sozinha. Agora aceite as consequências. Mais tarde, Davi conversou com um advogado por telefone. Enquanto isso, Laura estava na sala observando os meninos. Lucas estava deitado no sofá. Os outros dois brincavam em silêncio. Ela vai voltar mais vezes? Perguntou Luan, preocupado. Vamos impedir que isso aconteça, respondeu Laura firme. Vocês não têm que passar por isso de novo. Davi entrou na sala com o celular ainda na mão. Já estou resolvendo. Vamos pedir uma ordem de restrição. Ela não pode aparecer aqui sem aviso, muito menos tentar se aproximar de vocês. E se ela mentir de novo? Perguntou Léo. Não importa, agora vocês têm a verdade, e têm a mim, a Laura e a Manu, disse Davi com uma voz mais suave do que o normal. Lucas levantou devagar. Eu tive medo de gostar da Laura. Achei que ela ia sumir também. Laura se ajoelhou diante dele. Eu não vou sumir. Mesmo que fique difícil, eu vou estar aqui, todos os dias. Você me lembra a minha mãe de verdade, disse Lucas, e os olhos encheram de lágrimas. Laura o abraçou com força. Obrigada por confiar em mim. Naquela noite, os 3 meninos deixaram bilhetes na porta do quarto de Laura. Desenhos simples, com frases como desculpa por tudo e estamos felizes que você ficou. Manu colecionou todos os bilhetes em uma caixinha de papelão e disse, é a nossa caixinha de família agora. Laura deitou-se com Manu, ainda emocionada. A filha a abraçou e cochichou. Eles estão começando a te amar, mãe. Eu vejo. Eu também. Na manhã seguinte, Davi Han apareceu para o café com o rosto mais tranquilo. A liminar saiu. Ela está proibida de chegar perto das crianças. Laura serviu o café em silêncio. Os meninos estavam ao redor da mesa, sorrindo entre si. Obrigado, disse Davi, olhando para ela com sinceridade. Por tudo. Eles merecem paz, respondeu Laura. E você também. Davi puxou uma cadeira e se sentou com eles. Era a primeira vez que Laura via todos juntos à mesa, sem tensão. Os dias seguintes foram mais silenciosos. Não no sentido ruim,
mas no jeito de quem está pensando. Principalmente Lucas. Ele já não corria com os irmãos como antes. Passava mais tempo no quarto, sozinho. Laura percebeu e respeitou o espaço, mas não deixava de observar. Naquela noite, quando todos estavam dormindo, ela ouviu um barulho leve vindo do corredor. Levantou-se devagar, abriu a porta do quarto e viu Lucas caminhando devagar, mochila nas costas. Lucas? Ele se virou com um susto. Os olhos estavam cheios de lágrimas. O que você está fazendo com essa mochila? Eu vou embora, disse, tentando parecer firme, mas a voz tremia. Por quê? Porque não sei mais em quem acreditar. Todo mundo promete que vai ficar. Depois vai embora. Eu não quero mais isso. É melhor ir antes que aconteça de novo. Laura se agachou perto dele. Você está com medo de gostar da gente de verdade? Estou com medo de perder tudo de novo. Quando eu comecei a confiar na Paola, ela me traiu e minha mãe, ela foi embora para sempre. Eu não sou nenhuma das duas, mas você pode ser, eu nunca sei. Ele baixou os olhos. Laura estendeu a mão. Então me dá essa chance de te provar que não sou. Mas você tem que ficar para isso. Antes que ele respondesse, Léo apareceu no corredor meio sonolento. Você ia fugir? Não é fugir, é me proteger, respondeu Lucas. Léo andou até ele e, sem dizer mais nada, abraçou o irmão. Um abraço forte, longo. Depois disse, se você for embora, eu vou também. Eu também, disse Luan, que apareceu em seguida com os olhos arregalados. Lucas olhou para os dois. Depois olhou para Laura. Por que vocês querem ficar? Porque a gente sente que agora é diferente, disse Luan. E porque estamos juntos, completou Léo. Lucas tirou a mochila das costas e a deixou cair no chão. Está bem, eu fico. Mas se alguém for embora de novo, ninguém vai, respondeu Laura com firmeza. No dia seguinte, Davi entrou na sala e viu os 3 meninos assistindo a um filme junto com Manu. Laura estava ao fundo, dobrando roupas. Ele percebeu o clima leve e se aproximou. Aconteceu alguma coisa ontem? Lucas tentou fugir, respondeu Laura, sem rodeios. O quê? Mas ele não foi. Os irmãos o convenceram. Foi um momento difícil, mas necessário. Davi respirou fundo. Sentou-se ao lado dela no sofá. Eles se aproximaram de você mais rápido do que eu imaginei. Não foi rápido. Eles só estavam esperando alguém que não desistisse no primeiro erro. Davi ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou, e você? Vai ficar? Pretendo. Ele sorriu com sinceridade, coisa rara. Naquela noite, enquanto Laura lia uma história para Manu, os 3 meninos entraram no quarto. A gente pode ouvir também? Perguntou Léo. Claro. Pega um travesseiro e senta aqui. Eles se acomodaram no chão, ouvindo em silêncio. Quando a história terminou, Lucas levantou a mão, tímido. Laura! Sim? A gente pode te chamar de tia? Ela olhou para Manu, que sorriu orgulhosa. Claro que pode. Tia Laura, repetiu Luan, como se estivesse testando o som daquelas palavras. Gosto disso. Eu também, disse Léo. E eu vou tentar gostar, completou Lucas. Laura se aproximou dos 3, abraçando-os juntos. Vocês são muito especiais, e eu estou aqui por vocês. No sábado seguinte, Davi reuniu todos na sala. Tenho uma notícia importante. A partir de hoje, Paola está legalmente impedida de se aproximar de vocês. Isso quer dizer que ela nunca mais vai aparecer? Perguntou Luan. Isso mesmo. Ela não pode mais chegar perto. Está na lei agora. Léo olhou para Laura e depois para o pai. Podemos confiar nisso? Pode, disse Davi. Então a gente pode viver em paz? Perguntou Lucas. É o que eu mais quero, disse Laura. Eles ficaram em silêncio por um momento. Depois, Lucas disse com a voz mais suave. Obrigado, pai, por proteger a gente. Davi ficou visivelmente emocionado.
Eu demorei para entender o que vocês precisavam, mas agora estou aqui e não vou sair. Ainda bem que temos a tia Laura também, disse Léo, e a Manu, completou Luan. Manu sorriu tímida, mas feliz. Somos um time. Laura abraçou todos, sem dizer nada. Não precisava. Naquela noite, ela sentiu algo novo. Pela primeira vez desde que chegou ali, parecia realmente parte de algo maior. E isso bastava. A notícia da ordem de restrição contra Paola trouxe alívio. Era como se um peso silencioso tivesse sido retirado do ar. Pela primeira vez em muito tempo, a casa respirava tranquilidade. As crianças sorriam com mais facilidade. Até os silêncios pareciam menos pesados. Laura percebeu que as manhãs ficaram mais suaves. Os meninos se levantavam sem tanta resistência. Luan até arrumou a cama sozinho 2 dias seguidos. Manu ajudava na cozinha e Léo passou a sentar ao lado dela durante o café. Davi-Han começou a chegar mais cedo. Às vezes se sentava para jantar com eles, mesmo que ficasse em silêncio, apenas ouvindo. A presença dele já era suficiente para os meninos. Você sempre volta cedo agora, comentou Lucas uma noite, enquanto pegava mais arroz. Acho que não quero perder mais o que importa, respondeu Davi, olhando discretamente para os filhos. Laura ouviu a frase enquanto colocava água no copo de Manu. Não disse nada, mas sorriu por dentro. Davi-Han estava mudando. Devagar, mas estava. No sábado, Davi apareceu na cozinha enquanto Laura preparava suco. Você vai fazer algo com as crianças hoje? Pensei em um jogo de tabuleiro. Está chovendo lá fora. E se parasse de chover? Laura ergueu os olhos, surpresa com a pergunta. Não sei. Você tem alguma ideia? Um piquenique no parque. Simples. Só a gente. O que acha? Laura pensou por alguns segundos. Havia algo diferente nele. Se eles toparem, eu topo. A chuva parou no fim da manhã, como se tivesse obedecido ao plano de Davi. As crianças ficaram animadas com a proposta. Manu preparou os guardanapos e Léo organizou os brinquedos que queria levar. Lucas e Luan brigaram brevemente por causa de um jogo de cartas, mas se entenderam antes de sair. No parque, escolheram um canto com sombra, perto de uma árvore. A toalha foi estendida, os lanches foram distribuídos. Laura se sentou ao lado de Manu, enquanto Davi ficou próximo aos meninos. Você lembra como era bom brincar assim? Perguntou ele, observando Léo e Luan correndo com uma bola. A gente quase não fazia isso, disse Lucas, sem tirar os olhos da bola que rolava entre os irmãos. Davi-Han não respondeu, apenas observava. Mais tarde, enquanto as crianças jogavam perto do lago, Laura e Davi ficaram sozinhos por alguns minutos. Eles estão mais leves, comentou ela de forma simples. Demorou, mas estamos chegando lá. Você também parece mais calmo. Acho que porque pela primeira vez em muito tempo estou fazendo parte de algo de verdade. Ela concordou com um leve aceno de cabeça. O vento soprou entre as árvores e por um instante o silêncio entre os dois foi confortável. Nada parecia forçado. Eu queria agradecer, disse Davi depois de um tempo. Por não ter ido embora, por ter ficado mesmo quando tudo parecia impossível. Eu fiquei porque senti que eles precisavam, e eu também. E agora? Agora eu fico porque quero. Ele olhou para ela com sinceridade nos olhos. Laura sustentou o olhar por alguns segundos. Naquela noite, em casa, os meninos estavam animados, relembrando as brincadeiras do dia. Luan falava sobre o pulo gigante de Manu e Léo imitava a queda atrapalhada de Davi no futebol. Pai, você parecia um pato, riu Léo. Um pato atrapalhado, completou Luan entre gargalhadas. Davi tentou parecer sério, mas acabou rindo também. Pelo menos eu tentei. Foi a melhor tarde que tivemos, disse Lucas mais baixo, mas com um sorriso sincero. Laura estava sentada no sofá, observando a cena. Manu encostou ao lado dela. Mãe,
A gente está virando uma família de verdade? Laura abraçou a filha com carinho. Acho que sim, filha. Do nosso jeito. Eu gosto do nosso jeito. Mais tarde, Davi passou pelo corredor e parou na porta do quarto delas. Estão bem? Sim, respondeu Laura. Foi um bom dia. Foi mesmo. Às vezes eu esqueço que dá para viver sem tensão. Você está reaprendendo. Ele sorriu e ia se afastar, mas voltou. Laura, se um dia eu quiser fazer parte disso de outro jeito, mais próximo, você me ouviria? Ela não respondeu na hora. Pensou, olhou para Manu dormindo e então voltou os olhos para ele. Quando for a hora certa, sim, eu ouviria. Davi sorriu de leve e se despediu. Laura fechou a porta com cuidado e sentou na cama. Sabia que algo estava nascendo ali. Era domingo de manhã. O cheiro de pão saía da cozinha e se espalhava pela casa. Laura mexia no café enquanto Manu organizava as canecas com os nomes escritos em papel colorido. Um detalhe simples, mas cheio de significado. Cada um tinha sua xícara agora. Cada um tinha o seu lugar. Mãe, posso colocar florzinha na bandeja do café? Claro que pode, filha. Vai ficar bonito. Os passos dos meninos começaram a ecoar pelo corredor. Luan apareceu primeiro, com o cabelo todo bagunçado. Laura, o Lucas teve um pesadelo. Ela deixou a bandeja na mesa e correu até o quarto dos meninos. Lucas estava sentado na cama, o rosto suado, os olhos vermelhos. Ei, foi só um sonho ruim, disse ela, sentando-se ao lado dele. Ela estava aqui de novo, a Paola, gritando com a gente. Laura passou a mão nas costas dele devagar. Ela não pode mais se aproximar. Está na lei, lembra? E mesmo que pudesse, agora vocês têm pessoas do lado de vocês. Você tem a mim, a Manu, seus irmãos e seu pai. Lucas abaixou a cabeça. Eu quero esquecer tudo. Vai levar tempo, mas cada dia ruim que passa, você está um pouco mais longe disso e mais perto da vida nova que está construindo. Ele a olhou com lágrimas nos olhos. Você acha mesmo que a gente pode ser uma família de verdade? Laura respirou fundo. Eu não só acho. Eu vejo isso acontecendo, Lucas, todos os dias. Depois do café, os meninos se juntaram com Manu para brincar no quintal. Laura recolhia roupas no varal quando Davi se aproximou. Estava com uma camisa simples e os cabelos ainda molhados do banho. O Lucas teve pesadelo de novo, não foi? Teve, mas passou rápido. Ele está se abrindo mais. Isso já é enorme. Você tem sido tudo para eles, Laura. Eles falam com você coisas que não falam nem comigo. Talvez porque eu não estou tentando resolver, só escutando. Eu queria fazer mais parte, mas ainda me sinto um estranho às vezes. Laura o encarou. Você está tentando. Eles veem isso, eu vejo também. Eu queria saber como fazer isso do jeito certo. Não tem jeito certo. Tem o seu jeito. Eles só precisam saber que você está ali, mesmo quando eles não sabem como pedir. Davi ficou em silêncio por um tempo, observando os filhos brincarem com Manu. Ela ria alto com Luan, enquanto Léo tentava ensinar Lucas a pular elástico. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse, virando-se de novo para Laura. Claro. Você acha que algum dia eles poderiam te chamar de mãe? Laura ficou surpresa. O coração deu um salto. Eu nunca pensei nisso. Para ser sincera, eu só queria que eles se sentissem seguros comigo. Eles já sentem. Talvez ainda não saibam como demonstrar, mas sentem. No fim da tarde, enquanto organizavam os brinquedos na sala, Luan se aproximou com um papel nas mãos. Laura, olha o que a gente fez. Era um desenho. Ela, Manu e os 3 meninos de mãos dadas com uma casa grande atrás. Fizemos juntos, explicou Léo, aproximando-se. E escrevemos isso. Abaixo do desenho, com letras tortas, estava escrito Família Han Farias.
Laura olhou para os três, surpresa. É o nosso sobrenome agora, disse Lucas sem desviar o olhar. Você é uma Ranfarias também, mesmo que não seja no papel. Ela tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu. Vocês sabem o quanto isso significa para mim? A gente sabe. Por isso fez. Manu abraçou os meninos por trás, como se já fizesse parte do gesto naturalmente. Agora vocês são meus irmãos. E a Laura já é mãe de vocês no coração. A gente pode te chamar de mãe, então? Perguntou Luan, tímido. Laura abaixou, ficando na altura deles. Só se vocês realmente quiserem. A gente quer, respondeu Lucas. Todos nós. Ela os abraçou com força, o coração apertado, mas feliz. Davi apareceu na porta e ficou observando. Não disse nada, mas havia orgulho nos olhos. Mais tarde, enquanto as crianças dormiam, ele entrou na cozinha e encontrou Laura organizando os pratos. Eles chamaram você de mãe hoje, ele disse com um pequeno sorriso. Foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Você merece isso. Eles merecem isso. Houve uma pausa. Laura colocou o último prato na prateleira e se virou. A gente está virando uma família, do nosso jeito. E isso é tudo o que eu sonhei por anos, mas achava que nunca ia acontecer. Ela se aproximou devagar. Ele estendeu a mão, sem pressa. Laura, eu não vou correr com nada, mas queria que você soubesse que se um dia isso for mais do que o que já temos, estarei pronto. Ela apertou a mão dele, firme. Um dia de cada vez. Ele sorriu. Mas, se você quiser escolher o bolo da festa de aniversário dos meninos com eles, já está oficialmente promovida. Promoção aceita. Ela riu, sentindo que estava realmente em casa. Era início de tarde quando Laura encontrou um envelope sobre a mesa da cozinha. Não tinha remetente, apenas o nome Davi escrito à mão. A caligrafia, familiar e delicada, fez seu estômago revirar. Ela chamou Ana, que estava organizando compras. Você viu quem deixou isso aqui? Vi sim, foi o porteiro. Disse que uma mulher entregou no portão, não quis se identificar. Laura sentiu um aperto no peito. Foi ela. Paola. Davi chegou minutos depois. Estava de bom humor, falando sobre levar as crianças ao cinema no domingo. Davi, tem algo que você precisa ver, disse Laura, entregando o envelope. Ele abriu devagar. Os olhos se fixaram nas palavras, leu em silêncio, a expressão mudando pouco a pouco. É uma ameaça, disse ele por fim. Ela escreveu que vai revelar o que escondeu todos esses anos. Que vai expor minha vida, minha família. Laura se aproximou. Você sabe o que ela está falando? Davi demorou para responder. Sei, mas não é nada do que ela acha que é, e não é algo que me envergonhe mais. Então é hora de contar, para eles, antes que ela use isso contra você. Naquela noite, Davi chamou os filhos para conversar na sala. Laura e Manu ficaram por perto, em silêncio, observando. Filhos, preciso falar com vocês sobre uma parte do passado que talvez vocês não conheçam e que Paola está tentando usar para nos machucar de novo. Lucas foi o primeiro a falar. O que foi que ela disse? Que vai expor segredos, que vai contar mentiras e inventar histórias sobre mim e sobre a nossa família. Mas quero que vocês saibam de mim o que é verdade. Léo pareceu nervoso. Pai, você fez algo errado? Davi olhou nos olhos dele. Não, mas quando vocês eram muito pequenos, eu cometi um erro. Não fui direto com a família da mãe de vocês. E por um tempo, evitei contato com eles. Porque eu ainda estava lidando com o luto e o medo de perder vocês. Você não deixou a gente ver os avós? Perguntou Luan, com a voz baixa. Por um tempo, sim, mas depois, quando procurei, eles já tinham se afastado completamente. E Paola usou isso contra mim. Dizia que ia contar para vocês de um jeito errado. Lucas respirou fundo.
Ela tentou virar a gente contra você e agora quer fazer de novo. Exatamente, mas eu não tenho mais medo disso, porque agora tudo que temos aqui foi construído com verdade. Laura se aproximou um pouco mais. O que vocês sentem em relação a isso é importante. Mas também quero que saibam que agora vocês podem escolher o que querem acreditar e quem querem ouvir. A gente acredita em vocês, disse Léo. Sempre acreditamos. 2 dias depois, Paola voltou a aparecer. Estava esperando no portão da escola. Os meninos a viram de longe. Lucas parou na calçada, os olhos fixos nela. Ela acenava sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Não vão me dar um abraço? Disse ela quando se aproximaram. Não, respondeu Lucas com firmeza. Você não tem mais lugar aqui. Lucas, eu sou a única que sabe toda a verdade. Você sabe o que quer usar contra os outros. Isso não é verdade, é chantagem, disse Léo. Ela tentou segurar o braço de Luan, mas ele recuou. Você nunca amou a gente de verdade. Só queria controle. A gente não precisa mais disso. E quem vai proteger vocês? Essa mulher? Apontou para Laura, que havia acabado de chegar para buscá-los. Sim, disse Manu com os olhos firmes. Ela cuida dos meninos como mãe de verdade. E isso é mais do que você já fez. Paola ficou sem resposta. Laura se colocou entre ela e as crianças. Não se aproxime mais. Isso já foi longe demais. Isso não acabou, respondeu Paola com raiva. Para nós, acabou sim, disse Lucas. No dia seguinte, Davi entregou o vídeo da câmera da escola à polícia. A ordem de restrição foi reforçada com novas medidas legais. Paola estava, enfim, afastada por definitivo. Quando Davi chegou em casa naquela noite, encontrou os filhos brincando com Manu na sala. Laura estava na cozinha, tirando uma torta do forno. Eles estão bem? Ele perguntou, ainda tirando os sapatos. Estão. Foram corajosos, principalmente o Lucas. Ele enfrentou a Paola de um jeito que nem eu conseguiria. Porque ele não estava sozinho. Eles estavam juntos, como irmãos. Davi se aproximou. E tudo isso porque você apareceu, porque você ficou. Eu não podia ir embora, não depois de tudo que construímos. Ele olhou para ela com sinceridade. Obrigado, Laura, por nos devolver a verdade e a paz. Ela sorriu. Foi tudo escolha de vocês também. Eu só ajudei a encontrar o caminho. Naquela noite, quando foram se deitar, Lucas deixou um papel sobre o travesseiro de Laura. Era uma frase simples, escrita com lápis. Agora eu acredito. Laura segurou o papel com cuidado, o coração cheio. Sim, agora eles sabiam. E não havia mais nada que Paola pudesse fazer. O sol entrava pelas janelas da cozinha. Laura mexia o café com calma, ouvindo a movimentação da casa. Luan corria atrás de Léo com uma meia na mão, Manu tentava amarrar os cadarços sozinha e Lucas lia um livro sobre planetas encostado no sofá. Era mais um dia comum, mas ali, naquele caos leve, havia algo novo. Paz. Mãe, posso levar pão de queijo na lancheira hoje? Perguntou Manu, aparecendo com a mochila nas costas. Pode, claro. E leva também uma fruta, combinado? Combinado? Ela respondeu, já pegando uma maçã da fruteira. Mãe, você viu minha camiseta azul? Aquela do dinossauro? Gritou Léo do quarto. Está na gaveta de baixo, segunda pilha, lado esquerdo. Como você sabe essas coisas? É minha função, ela respondeu rindo. Davi apareceu pouco depois, com os cabelos ainda molhados do banho. Bom dia. Bom dia, respondeu Laura, colocando uma caneca de café na frente dele. Obrigado. Dormiu bem? Sim. E você? Melhor do que em anos. Mais tarde, quando todos já estavam prontos para sair, Manu se aproximou de Laura, segurando uma caixinha de sapato decorada com papel colorido. Olha o que a gente fez na escola, disse abrindo a tampa. Dentro havia bilhetes dobrados,
fotos pequenas coladas em cartolina e o desenho de um passarinho com as asas abertas. A professora disse para a gente fazer uma caixa de esperança, explicou Manu. Eu coloquei tudo o que me faz feliz. Laura pegou um dos bilhetes e leu em voz alta. Quando eu e a mamãe viemos morar aqui, quando Lucas me chamou de irmã, quando o Léo riu alto no piquenique. Ela sorriu, tentando conter a emoção. Essa é a melhor caixa de todas. A gente pode fazer uma para casa também? Perguntou Léo. Com coisas boas que aconteceram aqui. Pode sim. Cada um escreve uma coisa que quer guardar para sempre. E a gente abre quando estiver triste? Perguntou Luan. Ou quando quiser lembrar que a gente venceu, completou Lucas. Naquela tarde, Davi Han chegou mais cedo do trabalho e chamou todos para o quintal. Tenho uma surpresa, anunciou ele. As crianças correram empolgadas. Laura foi atrás, curiosa. O que está aprontando? Vocês vão ver. No centro do quintal, havia uma caixa de papelão coberta por um pano azul. Davi puxou o tecido e revelou uma pequena gaiola. Dentro, havia um passarinho de cor clara, com uma das asas enfaixada. Encontrei esse pequeno caído perto da empresa. Um dos seguranças achou. Estava ferido. Trouxe para cá e cuidei com a ajuda de um veterinário. Ele está bem agora? Perguntou Manu, encantada. Está quase pronto para voar, e achei que vocês podiam ajudá-lo com isso. Laura se abaixou perto da gaiola. Ele tem nome? Ainda não. Esperança, disse Manu, quase sem pensar. Gostei, disse Lucas. Davi olhou para Laura e falou baixo. Nós também estávamos assim quando você e a Manu chegaram, feridos, mas estamos curados agora. A diferença é que ninguém vai deixar essa família voar para longe, respondeu ela, olhando para as crianças. Só se for para voar junto, disse ele. Nas semanas seguintes, as crianças se revezaram cuidando do passarinho. Limparam a gaiola, trocaram água, alimentaram Esperança com sementes e frutas picadas. A rotina ganhou um novo ritmo. Em uma manhã de domingo, Davi reuniu todos no jardim. Está na hora. Manu se aproximou com a gaiola nas mãos. Os meninos estavam ao lado, quietos. Vocês têm certeza de que ele está pronto? Perguntou Léo. Ele já está forte. Está esperando a gente abrir a porta, disse Luan. Laura colocou a mão no ombro de Manu. Quando a gente ama algo, às vezes precisa deixar ir. Confiar que vai dar certo. Manu respirou fundo e abriu a portinha da gaiola. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, o passarinho bateu as asas devagar, saiu com cuidado e alçou voo. Subiu em círculos até sumir no céu. Ele voou, sussurrou Lucas, com os olhos brilhando. Ele conseguiu, disse Manu sorrindo. Léo segurou a mão dela. Luan abraçou Lucas de lado. Laura observava em silêncio, com o coração repleto de felicidade. Davi se aproximou com uma caixinha pequena nas mãos. Ainda tem uma última surpresa. Ela olhou confusa. O que é isso? Não é pedido de casamento. Ainda não. Mas é uma promessa. Ele abriu a caixinha. Dentro havia uma aliança fina, sem pedra. Um detalhe simples, gravado por dentro com as palavras, um dia de cada vez. Isso é para lembrar que você faz parte disso tudo, da nossa história, da nossa família. Ela pegou a aliança com cuidado. Um dia de cada vez e todos os dias com você. Laura olhou para as crianças, depois para Davi. Eu aceito essa promessa. As crianças riram alto, felizes, e Manu pulou no colo de Laura. Agora somos completos. Sim, eram. Não era um final. Era só o começo. A nova casa de campo ficava a pouco mais de 1 hora da cidade. Era simples, de madeira clara, com uma varanda cheia de almofadas e um balanço que os meninos ajudaram Davi a montar.
Manu dizia que era o lugar onde o céu desce para abraçar a gente. Naquela manhã, o cheiro de bolo de fubá saía da cozinha. Laura estava sentada na varanda, com a barriga já arredondada. Os meninos corriam descalços pelo gramado, enquanto Manu pintava uma pedra com tinta azul. Era para enfeitar o jardim da nova irmãzinha que estava a caminho. "Mãe, o nome da bebê vai ser mesmo Aurora?" perguntou Manu, parando ao lado dela. "Vai sim, filha, porque ela chegou para iluminar tudo o que já era bonito." Davi Hans saiu pela porta com um cobertor nas mãos. "Vai esfriar", disse ele, cobrindo as pernas de Laura com cuidado. "Você virou um especialista nisso, sabia? Em cuidar de você? Estou aprendendo com os melhores." Ele apontou para as crianças. "E com você também." Lucas correu até eles e se agachou ao lado da mãe. "A gente já pensou no segundo nome dela." "Ah, é? E qual é?" "Esperança, porque mesmo quando a gente achou que tinha perdido tudo, você apareceu." Laura o abraçou sem conseguir segurar as lágrimas. Davi a envolveu também, com um sorriso calmo. E ali, no silêncio da natureza, com o sol se pondo devagar e os risos das crianças ao fundo, eles entenderam. Aquela casa não era só uma casa, era o lugar onde o amor morava, para sempre. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!